Hoje nós vamos correr o primeiro livro de Salmos, não o primeiro capítulo, né? Utilizar o primeiro capítulo como base. O verso 1 diz assim: Como é feliz, ou bem-aventurado, dependendo da tradução, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a compreender as suas palavras. Que a gente não esteja aqui à toa, Pai, que não seja um tempo jogado fora, Senhor. Mas que o Senhor venha agir sobre nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a compreender para que a gente consiga viver através daquilo que nós venhamos a entender daquilo que vem de Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter verdadeira alegria em estar aqui, Senhor, e a ter verdadeira alegria, Senhor, em ler a Sua palavra, em ouvir a Sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. No verso 1 ele começa falando assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele está se referindo a seguir conselhos, né? Você não segue conselho de alguém que você não conhece. Você não consegue seguir um conselho de alguém que você não conversa. Para seguir o conselho de alguém, a pessoa está vivendo com alguém, a pessoa confia nesse alguém. Ele vê, ouve, anda com aquela pessoa ali, depois imita a conduta dos pecadores. Então ele conhece a conduta dos pecadores. Ele vê a conduta, ele está imerso nesse meio. E ele imita aquilo ali. E depois ele fala, se assenta na roda dos zombadores. Ele sabe onde é a roda, onde a roda está. Ele sabe o que está acontecendo. Então ele diz assim no verso 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Ele trouxe um contraste aqui que não é muito natural. O natural seria dizer assim, aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas segue o conselho dos justos. Aquele que não imita a conduta dos pecadores, mas imita a conduta dos justos. Isso seria o natural, de um contraste. O contraste são coisas opostas. Mas ele fala o seguinte, aquele que segue o conselho dos ímpios, anda na conduta dos pecadores, assenta na roda. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. O contraste aqui é entre atitudes ruins e satisfação na lei. É curioso que ele está fazendo contraste entre fazer e sentir. A pergunta que surge para a gente é o porquê que o salmista age dessa forma. Ele está contrastando as atitudes ruins com um deleite. Voltando novamente para o verso primeiro, para os dois primeiros versos, no caso, a gente consegue perceber que aquela pessoa, ela está andando com os ímpios, ela está imersa naquele meio ali. Ela se assenta, ela olha os ímpios e imita os ímpios. O oposto disso é ter a satisfação na lei do Senhor e nessa lei meditar dia e noite. Aí fica a pergunta, por que esse tipo de contraste? Vai para o Salmo 9 agora. Verso 1. Eu vou ler aqui na Corrigida e Fiel, que é uma tradução um pouco melhor para o Salmo 9. Os restos dos textos a gente está lendo na NVI, tá? Ele fala assim, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ok? Na NVI ele fala assim, Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar das tuas maravilhas. Então repara que ele conhece as maravilhas do Senhor. Ele vê aquilo que Deus é, ele contempla Deus
Ele vê aquilo que Deus faz, tá? E o resultado disso no salmista é o seguinte, ó. Ele quer falar das maravilhas. Aí no 2, em ti eu quero alegrar-me. Ele busca alegria. Né? Ele se alegra no Senhor por ver quem Deus é. Ok? E ele está alegre. Quando ele está alegre, ele fala o seguinte, ó. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O último verso do Salmo 32 é o seguinte: Senhor, cantarei de alegria ao teu nome. Aí você pensa, cantarei de alegria. Quando uma pessoa chora de alegria, é porque ela está tão feliz, mas tão feliz que o quê? Chorou, né? Se a pessoa chora de tristeza, ela está tão triste, mas tão triste que chorou. Não é isso? Agora, o que é cantar? Ela está tão feliz, mas tão feliz que isso daí resulta em louvor. Nesse caso aqui, ó, ele está alegre, né? A alma dele exulta e então ele canta louvores. Né? O louvor surgiu por causa da alegria. A alegria surgiu por causa da contemplação de quem Deus é. O ponto aqui é que a alegria está sendo uma raiz produtora de atitudes morais. Você consegue entender isso? A alegria em Deus é aquilo que está levando o salmista a cantar. Tanto no final do Salmo 32, cantarei de alegria, como aqui. Ele está feliz em Deus, então ele canta de alegria. A alegria aqui está sendo uma raiz produtora de atitudes morais e a raiz da alegria está sendo olhar a Deus. Qual o problema que acontece hoje? O problema que a gente vê muito hoje é aquela separação, né, entre o teólogo e o crente. A separação entre o pastor e o teólogo. De um certo lado, a gente vê aí as pessoas dizendo que teologia é uma disciplina, né, para aqueles que estão estudando, para aqueles que querem conhecer mais. Veja bem, meu irmão, se a teologia é você entender aquilo que diz a palavra, e se é através da palavra de Deus que você conhece a Deus, que você vê quem Deus é, você não pode separar a teologia da contemplação. E a contemplação resulta em alegria. Então você não pode separar a teologia de alegria. E você não pode ser alegre sem teologia. Porque como é que uma pessoa pode ser alegre, verdadeiramente feliz, se ela não conhecer o único que pode satisfazer a sua alma? Você consegue entender que existe uma diferença muito grande, entre aquela pessoa que fala assim, ó, caramba, eu passei no concurso público, nem estudei, ó, mas foi Deus que me botou lá dentro. Beleza. É possível esse tipo de alegria? É possível, existe, né? Os ímpios também falam isso. Isso é um tipo de alegria. Agora, é muito diferente de você contemplar a Deus, conhecer quem Deus é, observar a salvação que Deus traz, olhar para a cruz e, a partir disso, entender que existe uma paz e uma alegria que o mundo não pode dar. O contraste é entre mais atitudes e a satisfação na lei do Senhor. Por quê? Porque é a satisfação da lei que transforma o crente naquilo que ele deveria ser. Quando ele coloca um tipo de contraste como esse, a gente entende, então, que não é a lei que está fazendo com que ele colha esses frutos, por assim dizer. Volta lá para o Salmo 1. Repara que ele não fala que então ele será alegre e colherá os frutos. Não é bem assim. Né? Depois que ele faz o contraste, né? Entre o mal e o bem, aqui ele fala no verso 3, ó, que o homem será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Então ele está dizendo que aquele que tem a satisfação na lei, aquele que medita de dia e de noite na lei, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, o fruto ele está sendo o quê? Um resultado. É o que a gente acabou de ver no Salmo 9. Né? A pessoa ela tem a satisfação na lei, ela medita na lei de dia e de noite, então o que vai acontecer? Ela vai ser como uma árvore que dá muito fruto, porque isso é um resultado. Alguém aqui já viu uma bananeira se esforçando o máximo que ela pode para dar uma banana? Não, é um resultado natural daquilo que a árvore é. No caso, o resultado natural daquilo que está acontecendo com um homem aqui
são as boas atitudes. Então, a alegria é a raiz produtora de atitudes morais, mas a gente vê que essa alegria, ela não está dissociada, não é uma alegria frívola. Não é uma alegria frívola, não é só eu estou feliz porque o Senhor fez eu passar. Não, o Senhor me deu isso, me deu aquilo. Veja bem, meu irmão, o Senhor pode te dar tudo, tanto coisas boas quanto coisas ruins para a sua disciplina. Mas ele continua falando aqui, ó, um outro ponto que é, e nesta lei, ó, nessa lei, medita de dia e de noite. É mais fácil você ouvir 10.000 sermões, é mais fácil você andar 40 quilômetros para ir para a igreja, que talvez alguns aqui façam, né? Porque está tendo pouca igreja no mundo, né? Está tendo pouca igreja, a gente tem que ir para longe para congregar. É mais fácil andar 40 quilômetros para chegar na igreja, chegar no culto, ouvir o sermão. É mais fácil fazer isso do que chegar em casa e meditar meia hora, 1 hora naquilo que foi dito no sermão, que tanto foi esforçoso para você chegar. É mais fácil, né, você assistir centenas de sermões na internet, fazer o ano bíblico, né? Ler 4, 5 capítulos da Bíblia por dia, todo dia. Por quê? Porque tem que ler, porque hoje é o dia de ler Gênesis 1 a 4. Eu tenho certeza que janeiro é o dia que o ser humano mais lê a Bíblia, que é Gênesis, é o livro mais lido. Eu tenho certeza que quando chega em março é quando todo mundo para de ler, porque chega em Êxodo, em Levítico, aí passa por Números, aí já era. Aí acabou o ano bíblico, sempre acaba em Números. Né? Não tem. A satisfação de meditar não está ali. Por quê? Porque a pessoa está lendo por ler. Ela está lendo porque ela tem que ler. Ela está lendo porque chegou a hora de ler, mas ela não medita dia e noite. É mais fácil você ler um livro de teologia sistemática inteiro em um mês do que você sentar 1 hora para meditar na lei do Senhor. É curioso você pensar que é a satisfação aliada à meditação que está fazendo com que a árvore dê frutos, que está fazendo com que a árvore esteja abundante da água do Espírito, por assim dizer. Não é só a leitura, não é só uma satisfação frívola, mas é uma satisfação recheada na meditação na palavra do Senhor. É curioso a gente pensar que a gente todo dia está aí para ler a Bíblia. E um dos grandes problemas que eu tive na minha vida espiritual foi essa questão da leitura, né? Temos que ler muito. Aí pilha de livro, né? Pilha de estudo. E parece que o negócio não estava bom. Né? Não estava bom por quê? Porque não tinha meditação naquilo ali. Em todo caso, a teoria é muito bonita, né? É muito fácil chegar aqui na frente de todo mundo e falar o seguinte, ó. Você precisa meditar na palavra de Deus. Se você meditar na palavra de Deus, se você ter satisfação na lei de Deus, então você será o oposto daquilo que é o ímpio. Muito fácil falar isso. É muito fácil esmagar, por assim dizer, todas as pessoas que ouvem com uma verdade dita pela metade. Mas sabe qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que o homem é mau, cara. Esse que é o problema. E o Salmo, ele vem com uma frase que acaba com a gente. Olha só o que diz aí no verso 3, ó. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Alguém olha, caramba, as suas folhas não murcham, é? Porque eu lembro que há um tempo atrás eu caminhava melhor com o Senhor. Hoje não tá difícil. Eu lembro que eu era alegre com o Senhor, mas hoje a alegria não chega mais. Aí o ponto que surge é como é possível o salmista olhar para nós e falar o seguinte, ó, a sua folha não irá murchar. Como é possível ele falar isso, né, que você vai se deleitar na lei do Senhor, que você vai meditar e a sua folha não irá murchar, se a vida, cara, é pior, é muito pior do que a gente imagina quando é criança. Né? Porque a gente, criança, aquela coisa, criança quer crescer, né? Quando cresce, quer voltar do início. É só problema. Problema atrás de problema, e a gente fica imaginando assim, como ele pode dizer isso para nós? Veja, as tribulações que surgem na vida do homem, elas podem ser de dois tipos normalmente. São externas, aquilo que vem até nós, morte na família, doenças, todo tipo de coisa que pode acontecer, problemas financeiros, ou internas, né? Que é aquilo que o pecado causa no homem, diretamente, propriamente dito.
Vá para o Salmo 13. Olha só o que diz o salmista aí. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações, tristeza no coração, dia após dia? Você vê que esse cara ele tá num mar profundo, ele tá tendo tristeza dia após dia. Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Ele olha para mim e responde, olhe para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Então aqui a gente está vendo que o cara ele chegou num vale profundo aqui. Ele tem tristeza dia após dia. Aí alguém pode perguntar, ué, mas as folhas deles não murcharam? Olha o que diz o verso 5 aí. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Ele está num vale profundo, ele está tendo muito problema, mas ele olha e fala o seguinte, ó, eu confio no teu amor. Ele está tendo confiança naquilo que ele não vê. É uma certeza nas coisas que não se veem. Ele tem fé em Deus. Então o primeiro ponto aqui é o seguinte, ele está no profundo, ele tá num lugar ruim, mas ele confia no amor de Deus, ou na misericórdia de Deus, na mesma palavra. O ponto aqui é que ele consegue entender que Deus o ama, mesmo ele estando na pior das situações. Mesmo acontecendo o que há de pior, ele consegue olhar para Deus e falar o seguinte, ó, eu não vejo o seu amor agora, mas eu confio no seu amor. Ele tem fé, então ele conhece o amor de Deus. Ele conhece a salvação. Aqui, muito provavelmente, ele está conhecendo a Deus através daquilo que ele tinha na época. Que é o Pentateuco, o Êxodo, né? O fato de que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. Ele conhece o amor de Deus manifestado ao longo do período dos juízes, ao longo do início do reinado de Saul, ainda que tenha aquele monte de problema, ele conhece o amor de Deus. E como ele conhece o amor de Deus, ele consegue confiar nele. Então é impossível, primeiro ponto, é impossível que as folhas não murchem se não houver um conhecimento daquilo que é o amor de Deus e daquilo que Deus fez por nós. Porque o que está sustentando o poeta aqui, né, Davi, no caso, é Salmo Davídico, o que está sustentando Davi em meio à tribulação é o cantil que ele encheu enquanto ele estava nos tempos de bonança. Né? É aquilo que ele fez, que ele olhou e falou o seguinte, ó, ele conheceu o amor, ele viu o amor, e quando ele passou pelo problema, ele olhou e falou, não, o mesmo Deus que salvou do êxodo, que tirou, que preservou o povo de Israel, esse é um Deus de amor, e é nesse Deus que eu confio, ele confia em Deus. Repara que a palavra de Deus que traz a satisfação ao homem é aquilo que está sustentando ele quando ele está com problema. Depois ele continua, o meu coração exulta em tua salvação. O termo exulta aí é o mesmo de deleita, ou de alegre-se. E em diversos salmos ele é traduzido como alegre-se. É mais comum a gente usar outras palavras para exulta. Né? Então ele coloca aqui, o meu coração se alegra onde? Em tua salvação. Mas que salvação, cara? Ele está no barro. Ele não consegue contemplar a salvação, mas ainda assim, ele pode dizer que tem alegria na salvação, porque é a salvação que ele conhece, do Deus que ele conhece. Aquela árvore está dando fruto e a folha não murcha, ainda que tenha poucas águas. Aí ele vem, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tens feito. Novamente a gente vê, ele contempla o amor de Deus, se alegra na presença do Senhor, e então o que aconteceu? Resultou em louvor, resultou em adoração. A alegria que ele teve em meio às tribulações resultou em adoração, resultou em atitudes morais. Não dá para dissociar o conhecimento da meditação e da contemplação, e não dá para dissociar a contemplação da alegria, logo o conhecimento e a alegria têm que andar juntos. É impossível a pessoa conhecer mais a Deus verdadeiramente e não se tornar mais alegre.
Caso contrário, o que está acontecendo é que você não está conhecendo ao Senhor e sabendo, vendo, contemplando a salvação. O que está acontecendo é que você só está lendo o texto e vendo uma informação. Da mesma forma que você pode ler um texto sobre Buda. Não faria diferença nenhuma. A questão aqui é a palavra de Deus é o quê? Vive e eficaz, não é isso? Mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de penetrar a alma, dividir juntas em medula e separar alma e espírito. O ponto é que a palavra de Deus tem poder. E o poder que o Espírito utiliza, né, para a santificação é através da alegria. Você já parou para pensar nisso? A forma como a palavra entra no seu coração e faz com que você seja santo é através da alegria. Então, ele contempla a Deus, ele vê, ele confia no amor de Deus, ele contempla a Deus, ele se alegra em Deus, ele adora a Deus e ele age, ele canta. Contemplação, alegria, adoração e ação. Quando a gente vai falar de teologia, que é o estudo de Deus, você tem que entender que a teologia não é saber sobre Deus. Teologia é, por definição, contemplar, adorar e agir. Isso seria uma definição justa de teologia cristã. Agora, você conhecer, aí já não é teologia, é pagonologia. Ou tu vai conhecer de qualquer jeito, ou tu vai conhecer outros deuses e tal. Não, teologia é Deus cristão, que é Tel. Tel é Deus, Deus só existe um. Mas alguém pode dizer o seguinte, esse salmista aqui teve uma força fora do comum, né? Esse salmista aqui tem uma força que às vezes eu não consigo ter. E o buraco pode ser mais embaixo. Pode ser mais embaixo do que esse salmo aqui. Vá para o Salmo 42. Salmo 42 ele fala assim, ó. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Ou a minha alma anseia por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? E a gente canta feliz essa música, né? Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Será que essa é a realidade do salmista? Ele continua aí, ó. Verso 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Então aqui é um ser humano aqui que ele está se alimentando, olha o termo que ele usa, ó. Ele está se alimentando de lágrima. Ele não está feliz, ele não está triste. A vida cristã não é uma alegria frívola, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esse cara aqui não está feliz. Olha o que ele fala. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Tome cuidado quando você canta, quando a corça anseia por águas. Ele continua. Pois me pergunta o tempo todo, me perguntam onde está o seu Deus. Né? Então ele não sabe nem responder isso. As pessoas perguntam, onde é que está seu Deus então? Então parece que a tribulação dele está bem brava. Que a sociedade sabia que ele era crente, né? Aí passando por aquilo tudo, olharam para ele e falaram, ora pro teu Deus então, para ele te salvar. E ele não sabe nem o que responder. Aí ele fala, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Então aqui o cara está passando por uma forte angústia. É possível que um crente passe por isso. Aí alguém pode perguntar o seguinte, mas então as folhas murcharam, né? Lá no Salmo 1. Só que o Salmo diz o quê? Que as suas folhas não murcham. E a palavra é verdadeira. Então como é que a gente associa uma coisa com a outra? Né? Quando esse homem passa por esse vale tremendo aqui. Vamos perceber qual é a atitude dele. Primeira atitude dele. Vamos deixar a primeira para depois. Vamos para a segunda. Segunda atitude que ele toma aqui é o seguinte, ó, verso 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois, aí ele vai lembrar, ó, costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Essa era a maneira como ele conduzia. Esse era o passado dele. Primeiro ponto é, ele olha para o passado e ele percebe
que Deus realmente estava agindo na vida dele. Ele até chora angustiado com isso tudo, mas ele consegue olhar para o passado e falar o seguinte, ó, esse Deus me salvou. Ele conhece a Deus, tá? Segundo ponto, que seria o primeiro, ele olha para o Senhor e anseia para que Deus esteja com ele no início do Salmo. Como a corça anseia por águas, assim tem um sede. Então ele lembra daquilo que o Senhor fez por ele, tá? E aqui essa lembrança dele não é só uma lembrança nostálgica do tipo, ai que triste. Não é isso que o salmista ele quer passar. Lendo com atenção o texto, a gente percebe que ele realmente está lembrando mesmo de como era a vida dele no passado. Ele anseia por Deus, ele quer estar com Deus. Olha o contexto, ó. Ele quer estar com Deus e ele lembra de como era o passado dele com Deus. Por isso que ele anseia pelo Senhor. Então ele contempla aquilo que Deus fez por ele. E agora ele fala o seguinte, ó. Eu quero estar com o Senhor. É curioso pensar que ele não está ansiando aqui exclusivamente por ser livrado dos problemas. Não é só ser livrado, não é só ter uma vida boa. Não, ele quer a Deus. O problema dele é que Deus está distante dele. Esse que é o problema dele. O problema dele é que talvez ele lesse a palavra de Deus e sentisse, né, o Espírito entrando no coração e pudesse sair, cantar e levar a procissão, mas agora não. Agora ele não consegue mais fazer isso. Agora ele não consegue mais ter essa alegria. O problema maior dele é que ele não tem a Deus. Por isso que ele anseia por Deus. A gente tem que entender que em meio à tribulação, de duas uma, ou a pessoa está igual ao Salmo 13, onde ele consegue ver a Deus, contemplar tranquilamente e perseverar com toda aquela alegria. Ou a pessoa está igual aqui, o Salmo 42, que ele não consegue, ele chora angustiado. Ele não está tendo força, cara. Ele não tem força, mas o que ele faz? Ele anseia por estar com Deus em primeiro lugar, antes de ansiar pelo fim de toda a tormenta. É o primeiro verso. Eu quero a Deus. Ele fala, eu quero a Deus. Aí depois ele continua falando. No verso 5 ele diz assim, ó. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que ele faz é olhar no espelho e pregar para si mesmo. Ele olha e fala o seguinte, ó, por que você está tão triste? É curioso ele perguntar, por que estar tão triste? A princípio, ele tinha motivo para isso. Ele tinha motivo. As lágrimas são alimento dele de dia e de noite. Os inimigos zombam dele, onde está o seu Deus, então ele estava passando por grande tribulação. Então ele tinha motivo. Ele tinha motivo humano para estar triste. Ele tinha motivo para isso. Mas ele olha para si mesmo e pergunta, ó, por que você está tão triste? Apesar de todos os problemas, ele entendia que a felicidade dele tem que estar pautada em algo que está acima de tudo aquilo que o mundo pode fazer conosco. Porque o máximo que pode acontecer é o que diz Jesus, né? Vocês temem aquele que pode matar os homens? Qualquer coisa pode matar os homens. Uma bactéria pode matar os homens. Né? Qualquer coisa pode se tornar um problema financeiro. Qualquer coisa pode... Mas não é isso que a gente teme. A gente teme é Deus. Em primeiro lugar. E o ponto é que ele consegue perceber que ele poderia estar feliz como estava o homem do Salmo 13. Mas ele não tem essa força. E muitas vezes nós não temos também. Porque esse cara aqui, esse homem aqui, é um poeta dos coraitas, né? São salmistas. São pessoas que foram separados para adoração no templo e para conduzir o povo de Deus. Não são crentes comuns, entre aspas. São crentes que estão ali porque eles são santos e eles passam por isso. Aí ele fala, por que você está assim tão triste? Por que está perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. E vem, pois, ou motivo, ó, ainda o louvarei, ele é o meu Salvador, o meu Deus. Então ele tem fé de que ele ainda louvará o Senhor. Ele tem fé de que o Senhor é o Salvador.
Ele tem fé de que Deus é o Deus que salva. Ainda que ele morra, ele entende que ele ficará a eternidade inteira com o Senhor. Ele conhece a salvação. Então o que ele faz é pregar o evangelho para si mesmo. Olha a atitude dele. Ele olha para Deus, anseia por Deus. Ele lembra tudo aquilo que Deus fez por ele. E então ele conclui: por que eu estou triste? Ponha a sua esperança em Deus. Que o Senhor proteja, seja lá o que estiver acontecendo aí. O Senhor venha proteger. Continuando. Ele é o Salvador e o meu Deus. Aí ele vem, ó. A minha alma está profundamente triste. Então ele está se esforçando, né? Ele está lutando, mas a minha alma está profundamente triste. Pensa comigo, né? Esse cara aqui, ele soltou o peão, ele pulou do barco, ele não pulou do barco. Ele desistiu, ele não desistiu. Né? Ele foi o mais profundo que alguém poderia ir. A alegria dele acabou, mas a folha dele não estava murcha. Ele estava brigando ainda. Ele estava brigando, mas ele admite, olha só, a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste. Por isso, ó, já que a minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. São lugares extremamente distantes. Ele fala assim, ó, de ti me lembro. Então, a minha alma está profundamente angustiada. Por isso, de ti me lembro. Quando ele está passando pela maior das angústias, o que ele faz é lembrar de Deus, olhar, contemplar o Senhor. Por quê? Porque é a contemplação de quem Deus é que gera alegria, que você consegue sair do vale. É através de observar quem é o Senhor. Esse que é o ponto. Ele sabe disso. Então ele fala o seguinte, ó, por isso de ti me lembro. E no verso 7, abismo chama abismo, ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele não está colocando aqui a culpa das tribulações dele no diabo, tá? Ele está falando o quê? Todas as tuas ondas. E os teus, ele está falando com quem? Ele não está orando para o maligno, ele está orando para o Senhor. Então ele entende que a soberania de Deus está por trás de todo o problema. Ele entende que existe um motivo para aquele problema ali. Ele entende que existe um motivo. Ele entende que aquilo ali irá santificá-lo. Ele entende que aquilo ali que vai salvar a vida dele, né? Que aquilo ali que vai levar ele para o céu. Ele entende isso. Ele olha para todos os problemas e percebe que Deus ainda está no controle. Acredite você ou não. Ele olha para tudo e consegue dizer o seguinte, ó. As tuas ondas me atingiram. E esse mesmo homem que diz as tuas ondas me atingiram, diz, ó, eu anseio por Deus, eu quero estar com Deus e de Deus me lembro de dia e de noite. Meus irmãos, se Deus não fosse soberano sobre todas as coisas, não haveria razão nenhuma para você perseverar em meio às tribulações. Se Deus não fosse soberano, não haveria razão. O que está sustentando o salmista aqui é que existe um Deus por trás de todas as coisas e que aquele que controla todas as coisas é o seu Pai. É isso que sustenta ele. É isso que sustenta ele. Então aqui a gente viu as tribulações externas, aquilo que abate o homem. Mas tem outra coisa que acaba com a alegria do homem também, que é o pecado. É o que faz separação entre vós e o vosso Deus, né? O vosso pecado. A pergunta que surge é, não, tudo bem. O homem do Salmo 13, ele era forte demais, aquele ali eu não alcanço. O do Salmo 42, então o cara era fraco, ele admite a fraqueza, busca a força em Deus, luta o máximo que ele pode, mas ele está passando ali por tribulações, beleza. Mas o homem é pecador. Como é que ele pode se achegar diante de Deus e querer alegria se o Filho de Deus foi crucificado por causa daquilo que ele fez?
Vai para o Salmo 51 agora. Esse aqui todos sabem que é o Salmo de arrependimento de Davi, né? Alguém aqui já assassinou? Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa. Alguém aqui já adulterou também? Não precisa levantar a mão. Agora, alguém aqui já ou melhor, alguém aqui já cometeu um adultério, engravidou uma mulher, e já que ele era o rei, ninguém podia saber, tentou esconder o próprio pecado, trazendo o marido de volta, né? Tentou esconder o pecado, trazendo. E com o pecador, o que faz? A primeira coisa que ele faz é esconder o pecado dele. Ele tentou esconder o pecado trazendo o marido de volta. E depois, que viu que não deu, falou o seguinte: já sei como eu resolvo meu problema. Assassino o marido, caso com a mulher, aí quando o filho vier, todo mundo vai achar que tá tudo certo. Né? O ponto principal é o quê? Esconder o pecado. Né? Alguém para esconder o próprio pecado já matou, adulterou, fez tudo isso. Alguém já passou. Não é uma coisa normal, né? Mas esse aqui é Davi, que era um homem santo, né? Então a gente vê até que ponto pode chegar. Uma curiosidade sobre isso tudo é que quando lá em Samuel, né, 1 Samuel 16, quando Natan ele vem repreender Davi, a criança já estava no colo, né? Significa que passou ali 9 meses. Davi teve 9 meses de bonança depois que ele pecou, né? Por assim dizer, sem repreensões, sem tribulação, ganhou guerra. Teve 9 meses de bonança, mas a vara do Senhor chegou, né? A repreensão cedo ou tarde chegou. Arrependa-se antes da repreensão chegar, viu? Mas vamos lá, olha só o que diz o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Repara que quando Davi peca, quando ele está distante de Deus, o que ele pede é misericórdia. E ele não pede misericórdia por causa dele. Ele não falou assim, ó, Senhor, eu fui rei em Israel. Eu ganhei dos filisteus, dos amoreus. Eu ganhei guerras. Por causa de mim, Golias caiu. Ele não está trazendo para o Senhor tudo aquilo que ele fez. Muito pelo contrário, ele fala o seguinte, ó, por causa do teu amor e não por causa do amor que eu tenho por ti. Ele entende, em primeiro lugar, ele entende quem ele é e que ele é um pecador. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Mas que ousadia! Você já imaginou alguém chegar para um juiz, né, um assassino, chegar para o juiz e levantar, ô juiz, pelo teu amor, apaga a minha transgressão. Simples assim. Que ousadia ele pediu um negócio desse. Como é que ele pode ser tão ousado? Aí eu só que diz o verso 7, ó. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Isopo é aquilo que era utilizado lá em Levítico 14, talvez alguns lembrem aí, para a purificação cerimonial da casa, né? Colocava água no isopo e jogava ali quando tinha mofo, etc. Era utilizado para purificação cerimonial. Então ele está falando o seguinte, ó. Purifica-me e eu ficarei puro. A pureza cerimonial é aquilo que faz com que o homem se aproxime de Deus, que ele possa se aproximar de Deus. Levítico 11 a 15 é para que o homem ficasse puro, para que em Levítico 16 fosse feito o sacrifício. Ok? Então ele está querendo pureza cerimonial, ele quer a purificação com isopo. Lava-me mais branco do que leve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele está pedindo alegria ao Senhor. Ele pede o perdão dos pecados. A alegria dele acabou, cara. Acabou. Ele percebeu o que estava acontecendo com ele. Ele pede perdão dos pecados. E fala o seguinte, ó, restaura a minha alegria. Repara a semelhança entre o Salmo 42, né, daquele que está passando por fortes tribulações, e desse cara aqui que está sendo oprimido pelo pecado. A semelhança entre os dois é o seguinte, ó. Eles não param de lutar pela alegria. Eles não param de brigar pela alegria. E de brigar em oração. Eles lutam com Deus, por assim dizer. Né? Eles brigam em oração para que a alegria volte. Ele pede perdão para que a alegria volte. Ele não só pede perdão,
Ele não só quer ser perdoado. Ele quer ser perdoado e quer ser perdoado e estar alegre em Deus. Ele não quer só perdão. Aí ele vem no 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Por fim, abre aí no Salmo 32. E a gente vai ver o mesmo Davi falando. Salmo 32. Verso 1 diz assim: Como é feliz, ou bem-aventurado, aquele que tem as tuas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Davi sabia disso, é ele que está falando. Ele sabia que quando ele fosse perdoado, ele sabia que a partir do momento que o Senhor perdoasse ele ia ser o quê? Feliz. Ele fala, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. É isso que ele está fazendo. Ele está buscando a felicidade através do perdão dos pecados. Todos conseguem entender isso? Ele busca a felicidade através do perdão dos pecados. Aí a pergunta que surge é o seguinte: como Davi pode ser tão ousado para olhar e falar o seguinte: Senhor, apaga o meu pecado. Não olhe para a minha transgressão. Não sabemos até que ponto Davi conhecia sobre propiciação, expiação e o Messias que faria isso no futuro. A gente sabe que ele entendia que a punição dele acontecia no Cordeiro. Mas hoje a gente pode olhar e falar que alguém sofreu a punição pelos nossos pecados. E que o perdão ele vem por causa da cruz. Você consegue perceber como não dá para dissociar a cruz da alegria? Não dá para dissociar o evangelho da alegria? Aquele que foi perdoado, aquele que conhece o evangelho, ele é um bem-aventurado. Ele é feliz. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Na nova aliança, o que sustentaria, se a gente usar aqui o exemplo dos salmistas, o que sustentaria, então, o crente, como sustentou no Salmo 13, no Salmo 42, ou como sustentou Davi no final, o que sustentaria tudo isso, que sustentaria o crente em meio a toda a tribulação para ter verdadeira alegria, é olhar para a cruz. É a cruz. Porque é na cruz que você tem o perdão. Se o que sustenta a alegria é a cruz, e você pensa, ó, é a alegria que gera a atitude moral, é só focado na cruz, é só olhando para a cruz que uma pessoa pode ser verdadeiramente santa. É olhando para a cruz que ela fala o seguinte, ó, Jesus morreu por mim, então agora eu vou viver para ele. A santidade, ela vem da alegria da cruz. Porque felizes são aqueles que têm os seus pecados perdoados. No verso 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa é a alternativa entre você confessar os seus pecados a Deus e você não confessar. Parece óbvio, né? Tipo assim, não, é só confessar e você vai ser feliz, mas é tão difícil, né? Você errar com alguém, pedir desculpas para essa pessoa. Isso é difícil com uma pessoa que está com Deus, né? Enquanto ele escondia os pecados, o pecado definhava. Ele queria esconder o pecado dele e cometeu assassinato para esconder o pecado dele. Você tem noção de como o pecado escondido destrói a alegria do crente? Lembra do contraste? É entre fazer o mal e deleitar-se em Deus. Ainda que uma pessoa faça o mal, ela se arrepende, né? Se alegra e se deleita em Deus. Mas no Salmo 1, quando a gente vê lá no início, ele fala que eles andam na conduta dos pecadores, eles se assentam na roda dos zombadores. A gente acabou de ver que é uma coisa que a pessoa está fazendo constantemente. Não é isso? Ela está vivendo, ela está imersa. Aquilo dali é um estilo de vida. É um estilo de vida. Ele está andando com os pecadores. Ele senta na roda dos zombadores. Ele segue o conselho dos ímpios. Ele conhece os ímpios. Ele confia nos ímpios. Ele vive com os ímpios. Aquilo é um estilo de vida.
E o estilo de vida oposto ao estilo de vida dos ímpios é se deleitar em Deus. E para se deleitar em Deus, a única forma que a gente tem é, através das Escrituras Sagradas, conhecer a cruz, aquilo que traz a verdadeira alegria. É se deleitar na lei do Senhor, é se deleitar na cruz. E não no mandamento não matarás, por assim dizer. Porque é comum no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele utilizar a palavra lei para se referir a toda a Torá. Para se referir a todo o Antigo Testamento, inclusive aos profetas. Às vezes ele separa os profetas e a lei. E às vezes não, às vezes ele só fala a lei. O ponto é que existe um estilo de vida do mundo e o estilo de vida do crente. É isso que ele está falando no Salmo 1. Existe o estilo de vida do mundo e o estilo de vida do crente. Terminamos o Salmo, então. Vá para o Salmo 1. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você tem noção do que é o Criador dos céus e da terra olhar para nós e falar o seguinte, ó, eu aprovo o seu caminho. Cara, você é pecador, cara. Não tem nada de bom em você. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há uma só pessoa. Você é pecador. E ele fala o quê? Que Deus aprovará o seu caminho. E a aprovação de Deus, ela acontece por quê? Porque o crente está em primeiro lugar, feliz em Deus. Ele está feliz porque ele contempla a cruz, ele vê o pecado, ele conhece quem ele é, ele contempla a Deus. Ok? Teologia nada mais é do que você contemplar a Deus e entender quem Deus é, estar feliz nele e, por causa disso, agir de maneira santa. Então, no final, a gente vê que é como um fruto. Por isso que não é pelas obras, é pela fé. Porque foi a fé que sustentou o salmista no Salmo 13, foi a fé que sustentou no Salmo 42. E, por fim, foi a fé que sustentou Davi. No Salmo 51, quando ele teve tanta fé, mas tanta fé, que olhou para o Senhor e falou o seguinte: Senhor, apaga as minhas transgressões. Ele pede para apagar, cara. E a gente pode fazer isso quando nós pecamos. A alegria é sustentada por contemplar a Deus, por conhecer a Deus e por ler a sua palavra. Quer ser feliz? Medite nas Escrituras. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a olhar para as Escrituras e entender quem o Senhor é, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter felicidade e alegria em meio a todas as provações, Senhor, por entender que o Senhor está conosco, Pai, por entender que o Senhor é soberano, Pai. É o Senhor que traz todos os problemas, Pai, que a gente consiga entender que o Senhor é soberano sobre todos eles e consiga ter fé em Ti, Senhor, para sustentar esta vida ruim, Senhor, para sustentar essa vida com problema. Que a gente consiga, Pai, olhar para a cruz, que a gente consiga olhar para Jesus e perceber que nós fomos perdoados, Pai, que independente do que aconteça conosco, nós estaremos com o Senhor nos céus. Nos ajude, Senhor, a perceber que é através da sua palavra que o seu Santo Espírito irá nos santificar, Senhor. Então que a gente consiga estar focado na sua palavra. Que de dia e de noite, Senhor, a sua palavra seja o nosso deleite. Que a gente tenha alegria nisso, Senhor. Que não seja algo frívolo, algo que a gente lê de qualquer jeito, ou que lê porque tem que ler, Senhor. Mas que a gente consiga ler e encontrar a Ti. Que a gente consiga ler e ter comunhão verdadeira contigo, Senhor. Que a gente consiga olhar essas palavras e entender que o Criador dos céus e da terra escreveu tudo isso para que nós venhamos a Te conhecer e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos que eu não vi.